Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sou a professora Crisleia e estou aí nesse curso com vocês. Agora eu quero retomar alguns pontos relevantes do que foi visto no decorrer do curso. Vamos iniciar por algumas definições de rotatividade. Em recursos humanos, o turnover ou rotatividade é o nome dado ao fluxo de entradas e saídas de funcionários em uma empresa. Esse índice é calculado a partir da relação entre o desligamento e a admissão de novos colaboradores. A rotatividade, segundo Marras, trata do número de empregados desligados da empresa em um determinado período comparativamente ao quadro médio de efetivos. Para Kevenato, o termo rotatividade é usado para definir a flutuação de pessoal entre uma organização e seu ambiente. A rotatividade trata de analisar as entradas e saídas de pessoas da empresa e assume-se que a flutuação seja algo natural. Porém, sua elevação além dos patamares normais indica um sinal de que há algo a ser feito. Identifica-se a rotatividade por meio do índice de rotatividade. Esse índice é obtido por meio do volume de entradas e saídas de pessoal em relação aos recursos humanos disponíveis na organização, dentro de certo tempo e em termos percentuais. Amarras, o índice de rotatividade pode ser medido em apenas uma parte da organização, sendo uma área, seção, setor ou departamento a fração analisada. Entretanto, da mesma forma, é possível utilizar um índice geral, contemplando todas as áreas da empresa, as entradas e saídas. Além de poder direcionar-se às partes ou à empresa como um todo, o índice de rotatividade ainda pode ser mensurado separadamente, por categorias diferentes. Apenas demitidos, apenas demissionários, que são aqueles que já pediram demissão, mas ainda estão na empresa, ou os dois. Tipos de rotatividade. O turnover, ou rotatividade voluntária e involuntário, é aquela iniciada pelo próprio funcionário, a rotatividade voluntária. Por exemplo, um trabalhador desiste de aceitar outro emprego. Já a involuntária é iniciada pela organização. Uma empresa demite um funcionário devido a um desempenho ruim ou a uma reestruturação organizacional. O turnover funcional e o disfuncional. O disfuncional é prejudicial à organização e pode assumir várias formas, incluindo a saída de funcionários com habilidades difíceis de substituir, ou mulheres ou membros de grupos minoritários que minam com a diversidade da força do trabalho da sua empresa e as taxas de rotatividade a altos custos de reposição. Em compensação, o turnover funcional acaba tendo um impacto menor, já que inclui a saída de funcionários com baixo desempenho ou funcionários cujos talentos são fáceis de substituir. O turnover disfuncional inevitável e o evitável. A distinção entre o turnover evitável e inevitável é importante porque faz pouco sentido para uma empresa investir pesadamente na redução de turnover que surge por conta das razões inevitáveis. No entanto, essa diferença pode ser imprecisa. Por exemplo, uma empresa que não tem controle quando um funcionário decide começar uma família. No entanto, ela pode optar por oferecer licença maternidade remunerada e outros benefícios destinados a ajudar os pais que desejam continuar na empresa. Alguns fatores que podem causar a rotatividade ou o turnover. Causas que são internas e são controláveis. Remuneração, condições de trabalho, não ter capacitação ou treinamento para qualificar uma equipe, o planejamento inadequado, relacionamentos internos ruins, a gestão de pessoas de baixa qualidade, não valorização da equipe e a ausência de um plano de carreira. As causas internas são semi-controláveis, é o baixo rendimento do colaborador, insatisfação do time, perda de conhecimento e experiência de profissionais que foi desligado, clima organizacional ruim. E há os fatores que são incontroláveis, porém elas não dependem de nenhuma das partes. Um exemplo disso é o falecimento de um membro da equipe. As causas externas, nova oportunidade de emprego, perda de conexão com fornecedores e clientes e a crise econômica no país. Quais as consequências e os custos da rotatividade? Os impactos da alta taxa de entrada e saída de colaboradores em uma empresa geram consequências negativas. Isso pode deixar uma organização desestruturada. São algumas delas: alto gasto com demissão e admissão de colaboradores, baixa no capital intelectual da empresa, diminuição da produção ou das vendas, gerando um declínio no financeiro, despesas com treinamento para novos colaboradores e a desmotivação da equipe.
Para Kevenato, a rotatividade envolve os custos primários, secundários e terciários. Os custos primários são quantitativos, os secundários são qualitativos e os terciários são baseados em estimativas. Aqui a gente tem uma classificação baseada no Kevenato. Os primários são os avaliados quantitativamente por meio de índices e estatísticas, tratando-se de custos diretamente relacionados ao desligamento e à substituição do colaborador. Os secundários são os custos derivados de efeitos colaterais imediatos, com predominância qualitativa e ligados indiretamente ao desligamento e à substituição. E os terciários são os custos que podem ser estimados, sendo avaliados num sentido mais amplo no que tange a empresa como um todo, em função dos desligamentos e necessárias substituições. Algumas ações que a empresa pode tomar para reverter a alta taxa de rotatividade: fortalecer a cultura do feedback, criar uma política de cargos e salários, capacitações e de acompanhamento do colaborador para sua evolução, fazer uma pesquisa de clima organizacional para compreender onde os pontos que podem ser melhorados, ter um cronograma de treinamento, ter um processo seletivo claro e mais automatizado para evitar contratar que fiquem desmotivados no meio do caminho por não concordarem com a política da empresa, oferecer ao time horários flexíveis ou a possibilidade de trabalhar em home office em alguns dias e fazer entrevista de desligamento para ter o feedback. Essas são algumas das ações que podem ser tomadas. Temos várias outras que foram citadas no nosso material. Esses foram alguns dos pontos abordados, então, no nosso curso. Agradeço a todos pela atenção e espero que tenham gostado.